possa ser um momento de edificação para as nossas vidas e que possamos, receber do Senhor, a sua palavra no nosso coração, na nossa mente, aplicá-la e sair daqui nesse momento mais edificados, mais fundamentados na palavra do Senhor. Glória a Deus. Amém. Vamos louvar mais uma. Vamos adorar. Amém, Jesus. Adorar que Ele é exaltado, sempre será exaltado. Aleluia em nossas vidas, Senhor. Ele é exaltado, Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Aleluia. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Amém. Vamos nesse momento compartilhar, não é, a palavra de hoje, que se encontra em Lucas, né, irmão? Vou passar para você, para que a gente possa estar assim, meditando nessa parábola contada por Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 19. Lucas, capítulo 16, versículo 19. Uma passagem muito conhecida. Jesus fala a parábola do rico e Lázaro. Eu vou ler aqui na minha versão. Versículo 19. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico, e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens na tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além de tudo isso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse-lhe
ele: rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse Abraão: tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse-lhe ele: não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, ele lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que algum dos mortos ressuscite. Graças a Deus, palavra do Senhor. Amém. Uma curiosidade, não é que somente o evangelista Lucas ele narra essa parábola. Dos 4 evangelhos, só ele fez menção a essa parábola contada por Jesus, dentre tantas outras que ele contou, essa aqui de uma forma especial para cada um de nós, né? Que revelam algumas coisas que eu vou deixar que o Roberto conduza. E eu vou só dando o meu pitaco aqui. Pode ir pro voo. Um ponto bem interessante aqui, que a gente já sabe, é que independente de riqueza ou de pobreza, todos morrem. E ninguém leva nada, né? E a gente vê aqui, o primeiro ponto fala sobre o rico, da maneira como ele vivia, como ele se vestia, regaladamente. Então, assim, ele tinha uma vida, digamos assim, uma conduta bem alta. E a palavra continua dizendo que ali, próximo a ele, né, existia um mendigo. E interessante que Jesus não deu nome a esse homem rico, disse apenas que ele era rico. Mas ao pobre deu nome, né? Nós o conhecemos como Lázaro. E começa a falar dos sofrimentos de Lázaro, né? Que ele ficava ali, né, na porta do rico, pertinho da casa do rico, procurando matar a fome com as migalhas que caíam da mesa do homem rico. E é assim, bem chocante. Desde daqui a gente já vê alguns pontos errôneos da vida do ser humano, quando ele começa a viver na sua individualidade, no seu egocentrismo, que ele vive a sua vida e não se importa com mais ninguém. Eu vejo que aquele homem rico, que nem nome tem, né? Não foi dado nome por Jesus aqui a ele. Ele vivia a sua vida, ele tinha nas suas mãos o poder de mudar, de transformar a vida daquele mendigo completamente, mas ele não se importava. E aí a parábola continua dizendo que ambos morreram. E diz que morreu o pobre, não é? E vieram os anjos e o levaram. O rico morreu e foi sepultado. E o que é que a gente quer deixar aqui? Eu não quero dizer aqui que todo rico vai para o inferno, nem que todo pobre vai para o céu, porque não se trata disso. Se trata da fé, porque o rico morreu e foi sepultado, mas aquele pobre que ficava ali, com certeza ele tinha fé, porque quando ele morreu, vieram os anjos e o levaram, né, ali à presença de Abraão, e ele foi desfrutar de uma comunhão ali. E eu vou deixar que o Roberto explore mais um pouquinho, continue aí a reflexão. Bem, irmãos, eu anotei algumas coisas aqui, porque essa palavra ela tem muitos ensinamentos. Jesus, quando ele dava um ensinamento através de parábola, ele na realidade ele queria, de forma didática, como um professor, como mestre que ele era, ensinar princípios espirituais. Amém. De forma que o povo entendesse da forma da vida diária, dando exemplos diários, citando situações diárias, né, daquela realidade, daquele cotidiano que o povo entendia. Então ele trazia um sentido diário, explicando algo espiritual e também revelando o que está por trás
dessa parábola para os seus discípulos, porque muitas vezes alguns, né, não ficavam entendendo o sentido daquela palavra, ficavam pensando, mas Jesus chamava os seus discípulos e dava a explicação, né, a revelação do que ele queria ensinar através da parábola, porque a parábola também era uma forma de ocultar algumas coisas que o Senhor queria revelar para aqueles que efetivamente criam nele, né, aqueles que criam em Jesus. E essa parábola ela serve como embasamento teológico para coisas que muitas vezes nós não entendemos plenamente, porque ela dá apenas alguns indícios do que é a vida, né, e a morte. O que acontece na vida, né, de muitas pessoas, o que acontece na morte. Mas eu queria chamar a atenção, né, para os irmãos para refletir e fugir um pouquinho do óbvio, tá, do que a palavra diz em relação, né, a um foi para o céu, outro foi para o inferno. A minha reflexão é: você gostaria de ser rico como Lázaro? Olha a minha pergunta. Você gostaria de ser rico como Lázaro? Qual é o seu padrão de riqueza? O que você entende por riqueza? Nós vivemos numa sociedade materialista, consumista, aonde até dentro da igreja, muitas vezes somos confrontados, aonde somos observados pelo status, pela posição, pelo dinheiro, pelo carro, pela roupa. E hoje a gente vive um tempo, né, em algumas denominações, pastores pregam que o cristão ele tem que ser rico aos olhos humanos, ele tem que ser próspero, ele tem que aparentar prosperidade. Isso representa a bênção de Deus, né? Só que nós entendemos que a prosperidade bíblica é diferente dos padrões humanos, mas infelizmente o inimigo, com as sutilezas do engano, vai colocando essas coisas dentro da igreja para que a pessoa fique fazendo campanhas. Não que não seja errado a pessoa buscar prosperidade, buscar dinheiro, buscar ter recursos, né, ter uma vida abundante. É até necessário, né? É necessário, mas o que eu queria chamar a atenção para os irmãos é que a gente vive hoje, né, num mundo de pecado, num mundo maligno. E Jesus fala que a pobreza sempre vai existir. Agora, a pobreza e a riqueza é subjetivo. Ela não é algo objetivo. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque nós muitas vezes nos consideramos pobres aos padrões humanos, aos padrões, aos dados das estatísticas, né, do IBGE, não é? Você ganha tanto salário mínimo, você está na classe C, na classe D, na classe A, na classe... Então, é assim que o mundo mede o seu padrão, né? O padrão econômico. Ele mede também. Ele mede por aquilo também. Que você tem, não por aquilo que você é. Isso, a sua renda. Em Deus, né? Aí eu queria dizer para o irmão o seguinte, né, para os irmãos: se nós pudéssemos olhar com os olhos de Deus, e Deus está contemplando o mundo agora, Ele está vendo que em algum país, em algum lugar no mundo, tem crianças hoje que não se alimentaram direito. Misericórdia. Tem pessoas hoje que não tiveram que comer na mesa, tem pessoas que não têm uma casa para morar, tem pessoas que estão dormindo no relento, tem pessoas que não têm, abre o seu guarda-roupa e nem guarda-roupa tem pessoas que têm uma peça de roupa só, tem pessoas que têm um calçado só, tem pessoas que às vezes nem calçado tem. Então, quando a gente abre nossa casa e a gente olha para dentro do nosso guarda-roupa, a gente olha para nossa... Nós temos um par de sapatos, nós nos alimentamos de manhã, nos alimentamos no almoço, nos alimentamos à noite. Quando nós temos um teto para dormir, quando nós temos um banho quente, quando nós temos água na torneira, quando nós temos eletricidade, quando nós temos como esquentar a nossa comida no fogão. E vemos que tantas pessoas, milhões de pessoas, não têm isso. Mas tem pessoas que estão vivendo essa situação e tem Jesus. Se a gente pesquisar, a gente vai encontrar pessoas que estão passando esse tipo de vida, mas tem Jesus. Se alegram com o que tem, se contentam com o que tem, fazem um culto numa choupana, sem luz, com vela, louvam batendo palma. É uma alegria que vem do céu, né? Não tem médico, não tem remédio, não tem assistência médica. Vivem da providência de Deus todo dia.
caminham léguas para poder ter um atendimento médico, vivem na situação mais humilde e mais desprovida de recursos, em países, em lugares remotos, e mesmo até em centros urbanos, mas quando chega em determinado momento, eles vão para a casa de Deus, eles vão se reunir, eles vão compartilhar a palavra. Muitos estão enfermos, mas estão cheios da graça de Deus. Então, quando a gente olha para a vida de Lázaro e a gente vê Jesus fazendo o confronto, né, daquela situação, porque na cabeça do judeu a prosperidade, a riqueza era sinal de bênção de Deus. Era sinal o contrário, sinal de maldição. E né? o contrário, sinal de maldição. O cara viver daquela maneira, na frente da porta do rico, daquele jeito, os cachorros, diz que os cachorros vinham e lambiam. Então, quando os fariseus, digamos assim, olhavam isso, se escandalizavam, né? Olhavam para aquilo e falavam: esse é um amaldiçoado e eu sou abençoado. Esse era o conceito da época. E Jesus vem quebrando esse conceito humano, né? Isso. E Jesus vem quebrando esse conceito, ele vem mudando esse paradigma, vem fazendo o ensinamento e falando. Essa parábola, né? Contando essa parábola, e quem ficou ali ouvindo, os fariseus tudo, devem ter entrado em parafuso. Como assim? Então quer dizer que o rico foi para onde? Para o inferno. E aí nós começamos a entender, né, aquilo que o próprio Tiago escreve aos ricos. Tiago escreve na sua carta, né, falando dos ricos maus. E também tem uma recomendação de Paulo, escrevendo a Timóteo, em 1 Timóteo, onde fala como deve se comportar o rico, não se firmar nas riquezas desta terra, ser generoso. E aí a gente entende que quando Deus nos dá condições, nos dá recursos, nos dá bens, e quando Deus nos torna ricos materialmente, muitos irmãos, né, às vezes até esquecem a igreja, né, o carro dele agora ele usa para passar o final de semana curtindo, e ele esquece da casa de Deus. Começa a viver regaladamente, não olha nem para aquilo que está na sua frente. Quantas pessoas pedem emprego, pedem promoção, começam a ganhar bem, se tornam empresários e esquecem de Deus. Não de Deus do ponto de vista de esquecer que Deus existe, esquece de servir a Deus, de honrar o Senhor, de compartilhar aquilo, falar: o Senhor tem me abençoado, eu vou procurar alguém, né, e vou ser um instrumento, porque Deus vai colocar pessoas e situações. Quantas pessoas hoje, missionários, precisam de recursos, ou seja, não falta a oportunidade. E a gente vê a negligência desse homem rico, que viveu a vida inteira olhando, conhecia Lázaro, via Lázaro lá doente, não estendeu a mão para passar ali um medicamento para poder ajudá-lo na sua vestimenta, para dar-lhe alimento. Tanto é que ele desejava comer as migalhas. Isso significava o quê? Que nem as migalhas ele comia. Porque se falava, se alimentava das migalhas. Não, ele não tinha acesso nem às migalhas que caíam da mesa. Então a gente viu ali Jesus expondo, né, um conceito humano, né, do padrão de riqueza, né, e contrariando a mentalidade que eles tinham naquela época, então, que a gente tem até hoje. A gente hoje vive, né, e a gente tem que entender, né, pela palavra de Deus, de que os padrões de riqueza espirituais, os padrões de riqueza de Deus são diferentes. Amém. Os recursos que Deus coloca e os propósitos que Deus coloca em nossa vida são para nós e para compartilhar, né? Nós temos assistência social, nós temos o trabalho da igreja, a gente vê a igreja primitiva sendo uma igreja solidária, e isso era movido onde tudo era compartilhado, e isso é um mover do Espírito Santo, que atuava na igreja para que não houvesse necessidade. Isso agradava ao Senhor, as pessoas compartilhavam a mesa, partiam o pão, e isso caía na graça do povo, eles olhavam e viam o amor, né, na igreja, em compartilhar. Então hoje nós entendemos que nós estamos vivendo os últimos tempos, e é onde a gente tem que se voltar para a palavra de Deus e entender que quando Jesus está quebrando esse estereótipo, né, essa coisa de que, olha, você pensa que você vai conseguir chegar no céu. Não, o importante é ter um coração aberto a compartilhar. Amém. E eu queria concluir e colocar aqui para os irmãos pensarem o seguinte: Lázaro, tá, ele tinha necessidades.
Ele tinha necessidade de comida, ele passava fome. Lázaro, ele tinha necessidade de remédio, porque ele tinha chagas e feridas. E nenhum óleo foi derramado na ferida dele, porque o óleo, o azeite era usado para ungir as feridas, servia como cicatrizante. Ninguém foi lá, o rico não foi lá derramar um óleo. Ele via ele constantemente e poderia mudar todo o Ele quadro. viu a necessidade. Lázaro não tinha moradia. Lázaro dormia no chão, na porta da casa dele. Ele não tinha um teto. Ele mendigava, diz que ele era mendigo, ele estendia a mão para receber alguma coisa. Lázaro não teve acolhimento. Lázaro morreu sozinho e não teve acolhimento. Não teve parentes, não teve amigos, não teve pessoas que estenderam a mão. Lázaro não tinha roupa, vivia maltrapilho. Mas a Bíblia diz que Lázaro foi levado pelos anjos no céu, ao seio de Abraão, lugar de descanso. Aleluia. Não importa a situação que você e eu estejamos vivendo. O importante é a gente saber que quando cessar aqui, nós seremos levados por anjos até o céu. E essa parábola, ela é maravilhosa porque é uma palavra que Jesus falou. Querendo já dizer, olha, quando termina o seu sofrimento aqui, a sua luta aqui, a sua falta de necessidade, lá no céu você vai ter comida. Lá no céu você vai ter remédio. Lá no céu você vai ter moradia. Lá no céu você vai ter acolhimento, porque ele se deitava no seio de Abraão, era abraçado pelo pai da fé. Não pelo criador da fé, mas pelo pai da fé. Porque Abraão foi o pai da fé. Recebido por Abraão, meu filho. E a palavra de Deus diz que aqueles que chegam lá recebem vestes novas, vestes brancas. João viu, olha quem são estes com essas vestes brancas, reluzentes. Então ele foi vestido, ele bebe da água límpida, ele se alimenta da árvore que está lá, que tem a cura, consolado, acolhido, não se lembra de nada. Por quê? Porque permaneceu firme. Se lembra do que é ruim, né? Não se lembrava nada do que é ruim. E ao contrário, nós vamos lá. O rico lembrava de tudo. O rico lembrava de tudo. Lembrava que ele tinha família. Lembrava que ele tinha irmãos. Lembrava que ele tinha o pai. Lembrava que ele tinha casa, porque mandou ir lá na casa dele. Lembrava que ele tinha amigos, e não faltava nada para ele. Não faltava nada, mas ele continuava com o mesmo espírito. Primeiro que ele chega, olha para Lázaro e manda Abraão dar ordem para Lázaro. Então achava que Lázaro ainda continuava sendo alguém que era digno de ser mandado. Não houve arrependimento, houve apenas remorso, talvez, e ele querer livrar as pessoas que ele gostava, mas ele jamais entendeu o propósito, entendeu? De estar ali, porque ele estava sofrendo, mas queria evitar o sofrimento dos outros, mas não entendeu por que ele estava ali. Não voltou-se para si, só se preocupando com aquelas pessoas, né, que ele tinha interesse, que ele gostava, mas o mendigo ele não teve essa compaixão. Não socorreu, não acolheu. Uma indiferença muito grande. Ele tinha consciência do lugar que ele estava. Ele tinha consciência do passado, o que ele tinha feito. Ele tinha consciência de que ele tinha família. E ele olhava para ali e devia ser um tormento, além do tormento que ele estava vivendo, um tormento de poder enxergar e compartilhar, reconhecer pessoas ali que ele conviveu, no caso Lázaro, né? Reconheceu Abraão e sabia do seu estado de tormento e sabia que não tinha como aplacar, né, aquele sofrimento a ponto de pedir que colocasse só o dedo na água para molhar os seus lábios. Então a gente tem que, infelizmente ou felizmente, infelizmente para aqueles que não creem, irmãos, infelizmente para aqueles que creem, infelizmente
O Evangelho ele é radical. A palavra de Deus ela é radical. Enquanto muitos ficam achando que vão reencarnar, que vão voltar, que vai ter mais uma chance, que vai para outro plano, que vai para outro planeta. Quem está lá não vem mais para cá. A Bíblia é bem clara, né, irmãos? A Bíblia é bem clara. Né? Quem foi, já vai para um lugar. Manda ele vir para cá, não pode. Vai para um lugar. Se foi com o Senhor, tá? vai para aquele mesmo lugar. Para onde vai aquele que crê? Para o mesmo lugar que foi o ladrão da cruz. Jesus falou para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É para lá que nós vamos, estar com o Senhor. Paulo falava: eu quero melhor, né? Eu sei que melhor é estar com o Senhor. Quero estar com o Senhor. Então nós devemos nos consolar, estar firmes de que nossa esperança, né? Nossa Independente esperança, das circunstâncias, né, que podem não parecer boas aos nossos olhos, mas o Senhor está tratando, está cuidando, Ele pode reverter. E a gente não precisa estar tão angustiado com essas coisas, porque a palavra também diz que essa leve e momentânea tribulação que a gente pode passar aqui, que a gente pode viver aqui, produz para nós peso eterno de glória. Foi isso que a aflição de Lázaro proporcionou a ele, mediante essa parábola. Proporcionou a ele que a partir do momento que foi rompida a vida aqui, se iniciasse uma vida completamente diferente do lado de lá, na eternidade, né? Irmãos, eu fico pensando Paulo, né? Paulo fala, né? Ele fala: tudo posso naquele que me fortalece, mas ele explica tudo que ele pode antes de dizer essa frase. Porque ele tinha passado tantos perrengues, tantas situações difíceis, a ponto de ele virar assim e falar: ninguém mais me incomoda, porque eu trago no meu corpo as marcas do Evangelho. Apanhei, sofri, fui depredado, sofri naufrágio, passou todas as dificuldades. Então ele dizia: olha, eu sei passar isso e entendo que em todas essas coisas não se comparam com a glória, né, momentânea, aflição, mas eu sei passar por tudo isso. Então, o que nós passamos aqui na terra, né, nós sabemos que estando com o Senhor, Ele nos dará a recompensa, Amém. Nos dará o livramento, nos dará o sustento e nos fará passar firmes nele, porque é Ele que nos fortalece, né, em meio à enfermidade, em meio às crises, em meio aos problemas. A Ele que nós podemos recorrer e Ele supre todas as nossas necessidades, em glória, necessidades. Ele sabe o que eu preciso, Ele sabe o que você precisa, Ele sabe o que a gente carece e Ele se compadece de nós. Glória a Deus. Então, louvado seja o nome do Senhor, porque essa palavra é muito rica, dá para falar muito sobre ela, sobre vários prismas, mas eu queria que ficasse bem claro, irmão, nós somos ricos. Amém. Nós somos ricos como Lázaro. Se esse Lázaro, né, realmente Jesus, né, a única parábola que ele diz o nome existiu, não é o Lázaro que morreu e ressuscitou. Esse Lázaro, né, Lázaro da né, parábola, quem sabe, né? Quem sabe não, nós podemos, né, chegar lá no céu e falar assim: eu quero encontrar Lázaro. E Jesus fala assim: qual dos dois? Aquele que já está aqui há um tempão, ou aquele que veio depois, que foi ressuscitado? Eu quero conhecer os dois, quero abraçar os dois, porque eles estão no livro sagrado e servem como referência para que a gente entenda, né? Amém. Lázaro ficou 4 dias e foi ressuscitado, mas morreu de novo e foi para a glória. E esse aqui, segundo a palavra, né, que Jesus ensinou, os anjos vieram. Anjos, não foi um só não, irmão, está no plural. Anjos fizeram a comitiva e levaram para o seio de Abraão. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Nós, a maior riqueza nós já temos na nossa vida, que é conhecer o Senhor, é pertencer a Ele. Às vezes a gente se angustia por uma coisa ou outra, mas quando a gente olha, se torna tudo tão pequeno, as nossas aflições, diante do maior presente que a gente já tem na nossa vida, como o louvor que eu coloquei no início: Tu és a minha porção, Tu és a minha herança,
Tu és o rei do meu coração. Então a gente tem que em tudo ter a consciência e dar ao Senhor a primazia que verdadeiramente Ele tem. Porque quando entram os recursos, as riquezas, o dinheiro, é como Jesus diz, ninguém pode servir a dois senhores. E onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Então, quando essas coisas começam a entrar, é necessário que haja uma vigilância no nosso coração para que ele não se incline, como o Roberto falou, para aquilo que você vai conquistando, vai tendo na sua vida como bênção, desde que não lhe afaste da presença de Deus, é sim bênção, desde que essa bênção sirva também para você olhar e abençoar a outros, é bênção, é legítimo, porém, em vários textos a palavra de Deus diz que a gente deve ter muito cuidado nessas coisas, para a gente não acabar como esse rico aqui da parábola, egoísta, olhava só para si mesmo, e a única coisa que ele queria, é insensível, diante das coisas que ele via, e que a gente não tome isso como exemplo jamais para a nossa vida, mas que a gente possa pedir ao Senhor um coração sensível e, na medida que Ele for nos concedendo, a gente também olhar para aquele que está à nossa direita, à nossa esquerda, ao nosso redor, que a gente sabe que precisa de uma ajuda e muitas vezes a gente se omite. E Tiago também diz que aquele que sabe fazer o bem não faz, comete pecado. Então que o Senhor venha tirar de nós toda indiferença para com o nosso próximo, porque isso pode nos afastar da presença de Deus e nos levar a ter uma vida egocêntrica, E um dos textos que eu separei aqui para a gente compartilhar está em Salmo 62, versículo 10, que diz assim: não confiem na violência, nem esperem ganhar alguma coisa com o roubo. Riquezas ilícitas, Que a gente também não sabe, a parábola não conta como foi que esse homem adquiriu tantos bens. Às vezes até você passa por cima de pessoas até para galgar algum cargo, alguma posição, E aqui o versículo diz: não confiem na violência, nem esperem ganhar alguma coisa com o roubo. Ainda que as suas riquezas aumentem, não confiem nelas, ou seja, não ponhais nelas o coração. Então, o nosso coração, ele tem dono, ele pertence somente ao Senhor. E a gente precisa vigiar muito nessa área, porque é uma área que pode levar, aquele que crê e aquele que não crê para distante do Senhor. Eu separei um outro texto que está aqui em Tiago. Deixa eu ver se eu acho aqui. Cadê tu, Tiago? Vamos lá. Tiago 5, que diz assim: conselhos àqueles que são ricos. A gente sabe que são poucos os ricos que são chamados para o Senhor, porque a maioria deles já estão com o seu coração nas riquezas. O Deus dessa pessoa é o dinheiro que ela tem, é aquilo que ela apalpa, é naquilo que ela confia. Se acaso isso vier a faltar, ela é capaz até de tirar a própria vida, como a gente já viu tantos casos de pessoas que tinham muito, acabaram perdendo e a sua vida perdeu sentido. Por quê? Porque o sentido da vida daquela pessoa se tornou o dinheiro, se tornou aquilo que ela tinha. Então, para os ricos ficam vários textos, e diz aqui um em Tiago 5. Agora, ricos, escutem, chorem e gritem pelas desgraças que vocês vão sofrer. As suas riquezas estão podres e as suas roupas finas estão comidas pelas traças. O seu ouro e a sua prata estão cobertos de ferrugem, e a sua ferrugem será testemunha contra vocês. E como fogo comerá o corpo de vocês. Então é algo assim terrível, E que a gente precisa clamar ao Senhor por essas vidas que têm posição aqui nessa terra, para que o Senhor alcance, para que elas possam usar, sim, porque a gente usufruir daquilo que o Senhor nos dá, é bênção.
mas usufruir e também contribuir com a sociedade. A gente vê tantos empresários aí que fazem a sua parte, né? Que são bênção, que empregam pessoas, e que o Senhor esteja abençoando a vida deles cada vez mais, e que eles não sejam também como aquele homem, não é, que começou a ter tanto, que ele disse: eu vou construir celeiros maiores, porque os que eu tenho já não dá mais para guardar aquilo que eu venho absorvendo. E aí ele fez isso, e a sementeira dele aumentou, e ele foi enchendo os seus celeiros, e chegou um ponto que ele não se incomodava mais com nada. Ele disse: pronto, cheguei aqui, estou de boa, né? Então eu agora posso viver a minha vida regaladamente, vou comer e beber, tenho para muitos dias, não preciso mais me importar com nada. E aí vem a voz do Senhor e diz: louco, nessa mesma noite te pedirão a tua alma, e o que você tem guardado em depósitos, para quem ficará? Então que o Senhor nos dê a graça de aquilo que nós tivermos, nós podemos compartilhar, nós não sermos indiferentes com a necessidade do outro que a gente já conseguiu enxergar, não é? Então que Deus venha a cada dia nos conduzir nesse caminho, porque, irmãos, quando a gente comparecer diante do Senhor, Ele não vai perguntar se tu cantou bem, quantas lives tu fizesse, quantas vezes tu pregasse. Mas o copo d'água, meu visita, Jesus, isso é roupa, tão sério, tão sério. Ele vai falar: eu vi que você deu. Isso, e esse texto está aqui em Mateus 25. Quando, na vinda do Filho do Homem, o que é que realmente vai importar? Olha só. O que vai importar é aquilo que eu fiz para com o meu próximo. E o que eu faço para com o meu próximo, eu já faço porque Deus coloca isso no meu coração para que flua na minha vida. E quando eu não faço, é porque ali não existe nenhum amor de Deus para com os outros a ponto de eu me doar, né? Ou de doar algo. E ele diz aqui, Mateus 25, 31. Quando o Filho do Homem vier como rei, com todos os anjos, ele se assentará no seu trono real. A minha versão dos dias de hoje. Todos os povos da terra se reunirão diante dele, e ele separará as pessoas umas das outras, assim como o pastor separa as ovelhas das cabras. Ele porá os bons à sua direita e os outros à esquerda. Então o rei dirá aos que tiverem à sua direita: venham, vocês que são abençoados pelo meu Pai, venham e recebam o reino que o meu Pai preparou para vocês desde a criação do mundo. Pois eu estava com fome e vocês me deram comida. Estava com sede e me deram água. Estava estrangeiro e me receberam na sua casa. Estava sem roupas e me vestiram. Estava doente e cuidaram de mim. Estava na cadeia e foram me visitar. Então, isso contou para que eles fossem separados para o lado direito do Senhor. E aqueles que foram para o lado esquerdo, foram essas mesmas coisas que contaram. Porque ele diz aqui: porque afastai-vos de mim, porque eu tive fome e não me deste comer, eu tive sede e não me deste beber, estava nu e não me vestiste, estava preso e não foste me visitar, não me acolheste. Né? Então, no final, tudo isso é o que vai contar, né, para a nossa vida com o Senhor na eternidade. Então, essa parábola é muito rica, tem muito que se explorar. Mas como a gente também assim, não teve tempo de se aprofundar, a gente deixa aqui o que chegou ao nosso coração, aquilo que o Senhor tem falado conosco nessa noite. E que a nossa esperança seja sempre o Senhor, esteja sempre no céu, não nas coisas desse mundo. Às vezes a gente passa perrengue e eu já disse: Roberto, meu filho, o principal nós já temos, que é o Senhor. Então vamos permanecer nele, porque ele é aquele que pode fazer todas as coisas em meu favor, em nosso favor, em teu favor. Então cabe a nós prosseguirmos, não é, proclamando essa palavra, louvando a Deus, independente
do que a gente passa, do que a gente vive, de como a gente está, porque planos maiores e melhores para nós. Quando era que Lázaro talvez fosse imaginar, não é, de ele estar ali no seio de Abraão. Então vamos crer que tudo tem um propósito e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. E se as vossas riquezas aumentam, é bênção, glória a Deus. Mas não ponhais nelas o coração. E não viva regaladamente, né? Saiba se conter, saiba viver e saiba também ser grato a Deus, abençoando outras vidas. É o que a gente deixa aqui para os irmãos nessa noite, amém? Nós vamos louvar mais um hino, depois nós estaremos orando e encerrando esse momento. Glória a Deus. Essa música, essa canção fala exatamente. Esperança é o céu, aleluia. Esse lugar onde Lázaro está. Glória a Deus. E onde estaremos na presença do nosso Deus. Amém. Além do rio azul, As ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. além Do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais. Tristeza e dor, nunca mais. Terei o grande rio da vida, claro como um cristal. Eu verei a face do meu mestre querido. Não haverá mais choro ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu corpo, enfim. As nações andarão em sua luz e as portas jamais se fecharão. Aleluia. A cidade é de ouro puro, de jaspe é o seu muro, além do rio azul. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais, nunca mais. meu irmão. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Não haverá mais noite ali, não haverá
agradecer por tudo que Tu és, pela Tua tão grande salvação, Senhor, sobre as nossas vidas. Não importa, Senhor, se é grande, se é pequeno. O que importa, meu Pai, é que estejamos em Tua presença. Por isso, Senhor, nessa noite nós queremos pedir a Tua bênção de uma maneira especial. Por aquelas pessoas, Senhor, que já galgaram coisas nessa vida. Por aqueles, meu Pai, que se dizem ricos nesse mundo. Que o Senhor esteja trazendo eles à consciência do Teu Espírito Santo. Para que eles sejam bênção, meu Pai, na vida de outras pessoas. Nós pedimos, Senhor, a Tua bênção sobre cada empresário aqui, Senhor, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Vai abençoando a vida de cada um grandemente, porque, Senhor, de certa forma, eles levam um sustento para a vida de muitas famílias. Mas maior do que isso, Senhor, é eles se renderem a Ti e reconhecerem que tudo isso vem da parte do Senhor e que eles possam ser mordomos de tudo aquilo que eles têm recebido, meu Pai. E quanto àqueles, Senhor, que se acham pobres, que estão até debilitados, que o Senhor os alcance com a Tua presença, que o Senhor os alcance com a esperança, Senhor, da vida eterna, meu Pai, como o apóstolo Pedro diz: Senhor, para quem iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Então, diante de sofrimentos, diante de escassez que passamos, Senhor, quando nós olhamos para o Teu propósito, para o Teu grande plano, Senhor, de salvação sobre as nossas vidas, nós temos forças para caminhar, crendo que Tu tens o melhor para a vida de cada um dos Teus filhos, Senhor. Vai abençoando o Teu povo, meu Pai, e vai trazendo para o Teu aprisco aqueles que ainda não estão, para que eles sejam tratados e cuidados pelo Senhor, que eles possam, meu Deus, como disse essa parábola, ouvir o que está sendo pregado, porque não é ninguém que virá dos mortos, Senhor, para anunciar, porque eles não vêm mais. Somos nós, Senhor, que pregamos a Tua palavra, que falamos do Teu amor, que estamos expondo as Escrituras, Senhor, que os olhos possam se abrir e que eles possam compreender tudo aquilo que o Senhor tem para a vida deles, meu Pai, que eles possam ter ouvidos para ouvir e jamais, Senhor, se encontrar nesse lugar de tormento, onde, Senhor, não há alívio, só há tribulação, só há angústia, meu Pai, só há aquilo que não é do Teu agrado, Senhor. Então, vem trabalhando em nossas vidas, tratando o nosso coração, mudando o nosso olhar. Se tem alguém que diz: mas eu não posso ajudar assim, não posso ajudar assim, nós podemos ajudar com as nossas orações, intercedendo por aqueles, Senhor, que estão necessitados de um socorro. E nesse momento eu coloco também diante do Senhor a vida do Tiago. Eu sei, meu Deus, que ele já é um milagre em Tuas mãos, meu Pai. Vai completando ali, como a Tua filha tem declarado, a boa obra. Tira ele, Senhor, daquele vale da sombra da morte e traz ele para testemunhar quão grande é o Senhor. Oramos a Ti pela vida do Gerson. Tu sabes o que ele tem passado, Senhor, mas Tu és o Deus que cura. Tu és o Deus que sara. Vai sarando, meu Pai, aquela enfermidade e vai trazendo ele ao equilíbrio, Senhor. Vai, meu Pai, curando. É o que nós Te pedimos, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Senhor, nós colocamos diante de Ti todas as pessoas que estão assistindo, que irão assistir essa live. Tu conheces, Senhor, o coração. Senhor. Tu sabes, Senhor, o que cada um tem passado. Aleluia. Como cada um está se sentindo nesse momento. Talvez tão pobre, se sentindo não pobre, talvez até de recursos, mas se sentindo pobre espiritualmente, se sentindo pobre, ó Senhor, como ser humano. Mas nós sabemos, Senhor, que o Senhor dá valor também, Senhor, aos nossos sentimentos, porque Aleluia. O Senhor conhece a nossa estrutura. Tu lembras que nós somos pó, e o Senhor se compadece, Senhor. Visita, Senhor, o íntimo, aquele que está deprimido, aquele que está triste, aquele que está, Senhor, se sentindo mal, ó Senhor, consigo mesmo, sentindo, Senhor, talvez ansiedade, não conseguindo controlar, Senhor, os pensamentos. Senhor. Visita a mente, visita o coração, sara, Senhor, derrama, Senhor, a Tua graça, a Tua paz. Ó Senhor, tirando toda a tristeza, tirando todo o sentimento, Senhor, de fracasso. Ó Senhor, que Tu estejas derramando o Teu bálsamo curador. Glória que assim como Tu visitaste, Senhor, a Elias,
ó Senhor, que estava ali naquela caverna, e Tu, Senhor, trouxe ali o alimento, trouxe, Senhor, a água, Amém, trouxe, Senhor, o Jesus. sustento, Senhor, que essa pessoa, Senhor, que eventualmente esteja nessa situação, se encontrando, Senhor, debilitado, Tem ó Senhor, esteja misericórdia, trazendo, meu Deus. Senhor, o ânimo, trazendo o sustento para continuar a caminhada, para Glória a continuar a Deus. caminhada até o fim, viver todo o propósito, Senhor, que o Senhor tem, para a glória do Teu nome. Amém, Senhor, Te Jesus. louvamos pela Tua palavra, pela vida, Senhor, que o Senhor tem nos dado, pela Tua igreja, por cada Amém. Vai ministério, pelos nossos abençoando, pastores, Senhor. Vai nos firmando ó a cada Senhor, dia pelos que ministérios, pela igreja, Senhor, os nossos aqui em Arapiraca, por pastores, aqueles meu que pregam a Deus, Tua palavra unge-os, com meu o Pai, a Senhor, cada dia, com Senhor. fidelidade, abençoa, Tira a Senhor, o boca Teu deles, vem a povo, Tua palavra, salva, Senhor, esta Senhor. cidade, Cura, salva, meu Senhor, esse Pai. estado, Em salva, nome de Senhor, a nossa Jesus. nação, visita, Senhor, as famílias, ó Senhor, restaura, transforma e nos Senhor. usa como instrumentos para a glória do Teu nome. Ó Senhor, nós Te louvamos e Te bendizemos e entregamos a Ti toda a honra, todo o louvor e toda a glória, em nome de Amém, Jesus. Jesus. Amém. Glória a Deus. Morte e choro, Tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Morte e choro, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. Glória a Deus, tudo passa, não é? Então nós ficamos por aqui, até semana que vem, né? Se assim o Senhor nos permitir. E a todos uma boa noite, a paz do Senhor e até a próxima. Deus abençoe. irmãos, não esqueça, Tu se ama, meu querido. tá? Tem um negocinho no Instagram. Compartilhe, né? Isso, tem um sininho lá, você clica assim no cantinho, ativar as notificações, compartilhar. Amém. Quando tiver live já vai avisar que a gente entrou no ar. A gente está ficando entendido um pouquinho dessas coisas, então a gente vai pedindo para os irmãos, aperte o sininho, coloque Amém. a notificação no seu Instagram, né? No canal da irmã Cristina. Por enquanto é lá. Na verdade, a gente quer ter um canal no YouTube, mas precisa de 50 inscritos, né? Não, Isso. Depois nós vamos pedir, nós vamos botar o YouTube, canal né? no ar aí, vamos pedir para ter 50 inscritos. Amém. E tendo 50 inscritos, a gente consegue fazer pelo YouTube. Aí todo mundo assiste a nossa Glória cara a grande Deus. na TV. Eita, Ei, Jesus, glória. sem misericórdia. Deus Paz do abençoe. Senhor, Boa Deus noite. Fiquem na paz do abençoe. Senhor.